Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 45 do 7º ano e o assunto é Holandeses no Nordeste, domínio do Atlântico e América Portuguesa. Para o desenvolvimento desse assunto temos os seguintes objetivos. São eles: relacionar a expansão ultramarina holandesa com a Companhia das Índias Ocidentais, identificar as disputas entre Espanha e Holanda, descrever as invasões holandesas na América Portuguesa, identificar Recife como a principal, ou aliás, como a capital e sede do governo holandês na América, designar Maurício de Nassau como grande líder holandês e suas principais ações, e explicar acerca do fim da União Ibérica e as consequências para portugueses, mas também holandeses. Antes de mais nada, aquele lembrete de toda a aula. Você não lembrou de separar seu material? Lembra! Você precisa ter o seu livro didático, aquele que você trabalha em sala de aula, caderno de história, para as anotações das principais informações, mas também realização da atividade, penso que é moleza, e você irá precisar também do lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos continuar. Então, falando sobre o processo da expansão marítima europeia, a Holanda ela iniciou a expansão marítima ou expansão ultramarina no início do século XII, aliás, XVII, com a sua fundação em 1602. A fundação de uma organização controlada por mercadores, que disputava também o controle do comércio internacional no Oriente, a Companhia das Índias Orientais. Só que em 1621 foi fundada a Companhia das Índias Ocidentais, que foi uma empresa criada pelos holandeses com o intuito de estabelecer domínios e comércio na América continental e também no Caribe. E essa companhia obteve o monopólio, o domínio comercial nas colônias do Atlântico. Os holandeses, então, conquistaram, tomaram algumas possessões no Caribe, que até então era pertencente à Espanha, e também nas Américas portuguesa e inglesa. Participaram da produção de açúcar e de outros produtos, bem como do tráfico de escravos. Aliás, escravizados, tanto falei e agora estou mudando a minha fala, né? Os escravizados, porque eles foram dominados e tornaram-se escravos. Muito bem, quero que vocês destaquem nessa fala a questão da produção do açúcar e o tráfico de escravizados. Naquela época, gerava muitos lucros a quem os dominava. O Brasil, vocês já sabem, a questão do solo, o clima propício para a produção açucareira. A Holanda viu aí uma forma de conquistar dinheiro, lucro. E ainda pensando no Nordeste, desprotegidos, portugueses não estavam protegendo essa região. E tinha a questão de que alguns estavam tentando explorar um pouquinho mais o Brasil para encontrar metais preciosos, que isso era um objetivo desde o início e assim por diante. Então, entraves entre a Espanha e a Holanda. O rei da Espanha, Filipe II, ele abrangia em seu território os Países Baixos, que era composto pela Holanda e pela Bélgica. As províncias da região, elas estavam descontentes com esse domínio católico, sem contar com a cobrança de altos impostos. E elas passaram a lutar para tornar-se independente em relação à Espanha. E o que o Filipe II fez? Qual foi a atitude dele? Proibiu o comércio da Holanda com as colônias portuguesas, aumentando ainda mais a insatisfação. Poxa, eram com as colônias portuguesas que a gente conquistava um pouquinho de lucro. Então, em reação a essa situação, essa medida de Filipe II, os holandeses invadiram e conquistaram importantes domínios
ultramarinos espanhóis, destinados principalmente ao tráfico negreiro na África e à produção açucareira no Nordeste brasileiro. Pensa só, dois comércios que lucravam muito. A invasão holandesa no Nordeste, ela foi promovida principalmente pela Companhia das Índias Orientais, que detinha o monopólio do comércio da América na África. E o primeiro grande ataque ocorreu em 1624 na capitania da Bahia. O objetivo era tomar a cidade de Salvador, que era a sede da administração ibérica na colônia, até então união entre Portugal e Espanha. A invasão holandesa na Bahia, a princípio, assim, o primeiro ataque ele foi um sucesso, teve bons resultados, porém a resistência organizada após essa invasão não possibilitou que os holandeses se consolidassem o seu domínio na região. Então, os invasores, os holandeses, eles foram obrigados a abandonar a cidade, isso no ano de 1624, mas isso não ficou assim não. Em 1630, 6 anos depois, eles atacaram o litoral pernambucano. E em 1635, após vários enfrentamentos com tropas portuguesas e proprietários locais, eles se apoderaram da região, tornando-se assim uma sede do governo holandês. Primeiramente, ela foi estabelecida na cidade de Olinda, mas depois foi transferida para Recife. Depois da conquista da capitania de Pernambuco, os novos ataques possibilitaram os holandeses a estender seus domínios. E esses domínios iam do atual estado de Alagoas até o atual estado do Rio Grande do Norte, para vocês entenderem o espaço que eles tinham. No início, as pessoas que ali habitavam, os senhores de engenho, eles se opuseram aos estrangeiros. Vocês vieram aqui, vocês saem daqui de uma vez. Por quê? Porque eles temiam perder as terras que eles tinham, as propriedades que eles tinham. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que o maior interesse era o comércio do açúcar. Então decidiram apoiar o governo holandês, porque eles também queriam vender e ganhar mais, ter mais lucro. Então vamos nos aliar, porque os holandeses conquistam mais espaço, mais países para vender, consequentemente a gente tem mais lucro. Muito bem. O Recife, enquanto sede da administração holandesa, ela tinha uma aparência de cidade europeia. As ruas, elas foram calçadas, foram construídas praças, pontes e também edifícios. Intelectuais e cientistas chegaram a vir para a região, para o Nordeste holandês, com o intuito de retratar e estudar a natureza e os povos do Brasil. Nessa vinda aqui, vai surgir um cara importante, Maurício de Nassau, um holandês que vem com o propósito de administrar o Nordeste, mas vai criar várias ações que vocês já vão entender um pouquinho sobre. Ele foi um conde militar e administrador holandês, governou as províncias holandesas no Brasil e instalou a capital do Brasil holandês na cidade de Recife. Em 23 de janeiro de 1637, ele desembarcou no porto do Recife. Sua obra de maior destaque foi a construção da cidade de Maurícia, que passou a ser a capital do Brasil holandês. No ano de 1642 ainda, concluiu a construção do Palácio de Friburgo, ou das Torres, que seria a atual Praça da República. E essa construção tinha um extenso jardim zoobotânico. E ainda construiu o Palácio de Boa Vista, que seria a sua residência de verão. Construiu fortes para proteção, entre eles o de 5 pontas. Mandou fazer um projeto de cidade semelhante a Amsterdã, que seria cortada por vários canais, drenou pântanos e construiu duques.
Ele foi o responsável por convocar a primeira Assembleia Legislativa da América do Sul. Ele criou também o primeiro serviço de extinção de incêndio da América e instalou o primeiro observatório astronômico do Hemisfério Sul e ainda mandou construir a primeira ponte do Brasil no local da atual Ponte Maurício de Nassau. Muito bem. Para construir tudo isso, ele precisava de muito dinheiro. E da onde viria? É só uma perguntinha que vai ficar para vocês responderem daqui a pouco. O Recife, nesse momento, tornou-se uma das cidades mais importantes da costa atlântica da América no século XVII. E no ano de 1640, ainda para coroar todas essas transformações que estão acontecendo, a União Ibérica chegou ao fim, o fim dessa relação entre Portugal e Espanha. Isso em virtude de um movimento conhecido como restauração ou recuperação. Esse movimento representou o retorno da autonomia política de Portugal ali na região, sob a dinastia dos Bragança. Lembre-se, dinastia é o tempo que uma família fica no poder. E o rei, primeiro rei dessa dinastia, Dom João IV. A aliança entre portugueses e a República das Províncias Unidas, aliada sua na luta pela independência contra a Espanha, proporcionou uma trégua aos combates, o que foi muito bom para os negócios dos holandeses na colônia. Com o fim da União Ibérica, Portugal recupera seu domínio em toda a América Portuguesa. Porém, os portugueses haviam perdido territórios e se encontravam endividados. E com isso precisavam de dinheiro. Qual era o maior comércio que tínhamos naquele momento? De açúcar, que estava sob o domínio dos holandeses também. Então percebam a situação, os agravantes. A crise econômica dos portugueses dificultava a reconquista de suas colônias. Claro, precisaria de armas, exército e não tinha dinheiro para financiar. E ainda os holandeses permaneceram no Nordeste até o ano de 1654. É na próxima aula que eu vou contar para vocês como os holandeses foram expulsos do Nordeste e quais foram as consequências dessa expulsão aos portugueses, à América Portuguesa. Agora, solicito que vocês façam a atividade que tem por objetivo revisar todo esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas para próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!